Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos examinando as Escrituras. Hoje nós vamos meditar a respeito da apostasia. Como se dará a apostasia? O que é apostasia? Nós já em outras ocasiões conversamos a respeito disso. Hoje nós vamos recordar algumas coisas importantes para o nosso tempo agora, né? Nós vemos aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, que diz assim, sobre a volta do Senhor Jesus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então nós começamos a examinar aqui a respeito de esse que vai surgir, que vai se opor, se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Esse anticristo, ele virá de onde? Será o quê? Qual o regime político que vai tolerar uma pessoa dessa? Vai ter que ser um regime político que o povo vai escolher voluntariamente, porque a apostasia é o abandono voluntário da fé. Não é uma coisa obrigatória, forçada. A pessoa é forçada a deixar de crer em Deus. Quem crê em Deus e for forçado a negar a fé, ele não foi voluntário, ele não escolheu isso, ele foi forçado. Isso não é apostasia, isso é prisão. Então a apostasia é muito importante que a gente saiba que é o abandono voluntário. A pessoa escolhe não obedecer a Deus, a pessoa escolhe não ter fé em Deus, a pessoa escolhe viver as coisas do mundo. Em Hebreus nós vemos, Hebreus capítulo 11, o versículo 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Isso é fé, isso é crença, é crer. O contrário de fé é não ter fé, é desviar, abandonar a fé. Apostasia significa estar longe, afastamento definitivo, voluntário, deliberado de alguma coisa. Nós vemos aqui pela enciclopédia que a apostasia é o abandono voluntário e público de uma religião, particularmente da fé cristã. Então a apostasia é isso aí, a pessoa voluntariamente abandona a fé, deixa de crer em Deus. Por que a pessoa faz isso? Porque ela quer viver a vida material. Onde está a promessa da sua vinda? E desde que os pais morreram, e as pessoas querem ver as coisas para se firmarem nelas, né? Então nós vemos aqui que crer em Deus, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, isso é Hebreus capítulo 10, versículo 38. E se nós, que estamos aqui, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, cremos em Deus, eu não vou abandonar a fé, mas muitos estão crendo por algum motivo material, por alguma coisa que a pessoa não entendeu ainda, que aquele que aceita Jesus, ele tem uma transformação de vida, tem que ter um novo, nasceu de novo, já não é mais carnal, embora esteja neste tabernáculo, neste templo carnal, vamos dizer assim, nós vivemos em espírito e em verdade. Veja em Hebreus capítulo 10, versículo 25 em diante, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Vamos insistir para que as pessoas permaneçam. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então aqui a pessoa recebeu o conhecimento da verdade. Recebeu o conhecimento da verdade. E depois voluntariamente abandona a verdade, abandona a fé. Ele não quer mais ter esperança, ele não quer ter mais essa confiança
crer naquilo que ele não vê. Ele abandona, e aí o que acontece? A pessoa se entrega à materialidade. Estão buscando as coisas carnais, terrenas. Isso lá desde Isaías capítulo 37, versículo 17, diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. O efeito da justiça, a justiça é Deus, a justiça de Deus. O efeito da justiça é paz. Essa paz que nós buscamos, que vem da justiça de Deus. A operação da justiça, para nós, é repouso e segurança. Então, paz e segurança vem pelo efeito da justiça e a operação da justiça, e por Deus e por Deus. Agora o inimigo vem com uma falsa paz e segurança. Quando disserem a paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então, antes de vir essa destruição, vai vir o abandono da fé, porque as pessoas vão querer escolher o seu caminho material. E nós não estamos preocupados com o caminho material, nós estamos buscando o espiritual. E a oferta do mundo é só materialismo, 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 materialismo. E nós estamos buscando a espiritualidade. Nós estamos buscando viver segundo a nossa fé, segundo nos ensina a palavra de Deus. Então nós aqui temos que estar aqui, como diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e do meio da água subsiste, e os céus e a terra que estão preservados hoje para o juízo final com fogo. Por que eles voluntariamente ignoram? Porque têm conhecimento. Embora não queiram acreditar, viraram o rosto, não querem aceitar, vão persistir no abandono da fé. O que acontece? Vem a operação do erro. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, porque não tiveram prazer na justiça, na fé. Como que uma pessoa pode se entregar tanto a essa materialidade? Porque ela quer ter os prazeres carnais, busca as coisas materiais. Então aqui nós vamos entendendo assim, a apostasia, para que venha o anticristo, é a escolha de uma grande parte da população do mundo, não é meia dúzia de pessoas, nem um país só, é muita gente, porque é muitas águas. Veja, Jesus veio e escolheu 12 apóstolos. O anticristo vem e vai colocar 10 reis. Ele é imitador, mas ele não é perfeito, ele está cheio de erros. Faz sinais e prodígios de mentira, por engano e falsidade, vai se levantar caladamente, não pelo seu poder. Enfim, coisas terríveis vai fazer para chegar até onde ele quer e conquistar a confiança das pessoas, que por causa disso, olhando para a materialidade, vão abandonar o caminho da espiritualidade, que é esperar Jesus. Nós estamos nesse mundo, não é para vivermos aqui maravilhosamente, é para vivermos segundo o que o Senhor nos dá, graças a Deus por tudo, e aguardando a volta do Salvador, transmitindo a palavra de salvação para outros. Não se desvie, permaneça na fé, como diz a palavra, exortando uns aos outros, quanto mais vede que se aproxima aquele dia. Mas o mundo não está buscando isso, né? Então é o abandono voluntário da fé para viver segundo a carne, materialmente, deixar uma convivência com Deus. E nós já vimos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. E também em Hebreus 10, 25, voluntariamente abandonam. E também a escolha da falsa paz e segurança, porque eles vão acreditar que vai ter uma paz e segurança que vai ser oferecida por um ditador, vai ser um reino, vai ser um rei. Eles têm sobre si o rei do abismo, que é Abaddon, Apolion. Isso está em Apocalipse.
Apocalipse capítulo 9, versículo 11, e diz assim a palavra: e tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Então, essas pessoas estão buscando o reino aqui terreno, não estão buscando o reino celestial. E qual regime que, às vezes as pessoas falam assim, o anticristo vai ser um muçulmano. Como que alguém vai aceitar um regime como o muçulmano? Que é ou aceita ou morre. Isso não é voluntário. Não existe um regime voluntário que a pessoa se entregue com prazer para viver carnalmente. Lá não se vive carnalmente. Por esse regime não se vive carnalmente. Comunismo, esses regimes aí são todos demoníacos e não atrai pessoas. Estão querendo, as pessoas que estão lá estão fugindo, não querem ficar lá. Qual o regime de socorro dessas pessoas? É a democracia, é o reino da Inglaterra, a democracia do resto do mundo, que oferece liberdade, que oferece o que a pessoa deseja materialmente e incentiva essas coisas. Mas nós não estamos preocupados de onde vem, se é comunista, se é democrata, ou se é de algum reino. Interessa para nós sabermos que está no fim. Nós estamos vendo as pessoas cada vez mais se entregando em disputas materiais, em busca da satisfação material, em busca da paz material, a paz e segurança material. Então esse anticristo, ele vai se aproveitar disso, usando da palavra de Deus, e ele não vai aceitar presidente, rei, não vai aceitar Deus nenhum. Ele vai se colocar no lugar de Deus. Como diz aqui em 2 Tessalonicenses: se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora. Você vai falar que adora Jesus, ele é contra. Se adora Maomé, ele é contra. Se adora Buda, ele é contra. Por quê? Porque ele quer ser rei. Vai se colocar no templo de Deus querendo parecer Deus. Não vai poder adorar outro Deus. Tanto é que vai se colocar um número. Quem não aceitar, que vai ter liberdade para não aceitar também, só que não vai poder fazer nada. A pessoa vai ter que sumir, vai ter que viver uma vida segundo a direção do Espírito Santo, porque já é uma promessa de Deus que a igreja será retirada para um deserto. E nós já vimos isso também em outras ocasiões, e damos graças a Deus por tudo isso. Não sei como será, mas o Senhor nos dará força, nos arrebanhará, nos levará para o seu aprisco antes da sua vinda, porque precisa vir o anticristo antes da vinda do Senhor. E quando ele vier, a igreja vai estar num lugar preparado, um lugar onde será alimentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio. A igreja não vai ser alimentada 3 anos e meio no arrebatamento, ela já vai estar com Cristo direto. Então, irmãos, vamos ficar bem firmados na palavra de Deus, não nos assustarmos com as coisas deste fim de mundo. Nós estamos no fim dos tempos, sabemos que tudo está acontecendo segundo a vontade de Deus ou permissão de Deus, porque não é vontade de Deus que venha alguém enganar todo mundo, isso aí não, mas ele permite porque as pessoas escolheram. E ele diz que vai enviar a operação do erro para que creiam a mentira, porque não tiveram prazer na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade, no pecado, no erro, na injustiça. E nós vimos aqui que o efeito da justiça é a paz. O efeito da injustiça é o anticristo. Então é necessário que essas coisas aconteçam para que nós possamos chegar até o trono de glória e recebermos a coroa que nos está preparada antes da fundação do mundo, né? Então vamos encerrar meditando nesses 2 versículos aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 8. Melhor é o pouco com justiça, justiça de Deus, do que a abundância de bens com injustiça. O que o inimigo vai oferecer vai ser a injustiça, mas uma abundância de bens e progresso material e coisas materiais e materialismo. E Jesus fala assim: se você me ama, você tome a sua cruz e siga-me. Um convite bem diferente, mas nós aceitamos esse convite de Jesus. E em Lucas capítulo 16, versículo 10, diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito.
sejamos fiéis em tudo que o Senhor nos dá. Seja pouco, seja muito, vamos ser fiéis para a glória de Deus, para a nossa salvação, incentivando os irmãos e as irmãs a permanecerem firmes neste caminho, não olhando para o que o mundo oferece, porque cada vez mais oferece as coisas materiais, facilidades materiais, e nós sabemos que tudo isso é cilada que o maligno está armando. Então, a pessoa vai abandonar voluntariamente a sua fé para ir buscar as coisas materiais. A escolha da falsa paz e segurança. A pessoa vai escolher a paz que o governo vai oferecer e não a paz e segurança que vem da justiça de Deus. E essas pessoas têm sobre si um rei que não é Jesus. É o rei do abismo, é o diabo, é Satanás. Nós não somos desses que se desviam, mas somos daqueles que permanecem. Que Deus te abençoe, peço que compartilhe, que você coloque aí o seu gostei, compartilhe e ajude-nos na divulgação da palavra de Deus, e você receberá também o teu galardão. Deus abençoe você e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.